Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento Excel Dominador, Dominando Excel. Então nós vamos ver agora operadores de comparação, também conhecidos como operadores lógicos. Essa planilha eu estou deixando para vocês, então para que vocês baixem e acompanhem comigo. São alguns operadores que nós temos que servem para fazer a comparação entre valores. Então nós temos o igual, o diferente, o maior que, menor que, maior igual a e menor igual a. E nós temos uma outra função também que nos ajuda com isso, que é a função exata, mas nós vamos ver cada uma a seu tempo. Muito bem, vamos ver como é que funciona igual. Operadores de comparação, antes de a gente ver, gente, para que serve isso? Serve para quê? Justamente para comparar, para tomar alguma decisão. Ela é muito usada na função C. A função C, soma C. Então, conte C, tudo que eu preciso de alguma decisão, eu preciso analisar um fato e se for verdadeiro eu tomo um caminho, se for falso eu tomo outro. Então os operadores de comparação eles sempre vão retornar um operador lógico, um resultado lógico, que é o verdadeiro ou falso. Então eu vou digitar aqui, ó, igual, este valor aqui, eu vou afirmar que ele é igual a isso aqui. O Excel vai analisar a minha afirmação e vai retornar verdadeiro ou falso. Então eu vou clicar no Enter e ele retornou, eu disse que 10 é igual a 5. Ele analisou a minha afirmação e disse que é falso. Eu vou arrastar isso aqui para baixo, eu vou arrastar com o botão direito, tá? Por quê? Porque eu não quero mudar o formato, tá vendo que eu tenho uma cor sim, cor não? Então eu quero preencher sem formatação. Então eu vou clicar aqui, ele vai copiar somente a função. Então aqui 15 é igual a 15, verdadeiro, 5 é igual a 10, falso, e assim por diante. Sempre que ele encontra uma afirmação verdadeira, o resultado é verdadeiro. Se a minha afirmação é falsa, ele retorna falso. O diferente é o inverso do igual, né? Então eu vou colocar aqui igual, 10 é diferente é a representação, é o sinalzinho de menor, e já na sequência o sinalzinho de maior. Então, B5 é diferente de C5. Dou Enter e é verdade. Minha afirmação é verdadeira, né? Então, vou arrastar para baixo e vou clicar aqui em preencher sem formatação. Então, eu disse que 15 é diferente de 15. Ele retornou que é falso, tá? Eu disse que 5 é diferente de 10. Ele retornou verdadeiro. E assim por diante. Agora vamos ver o maior. Então, igual, eu vou afirmar que 10 é maior que 5. O resultado deve ser verdadeiro, né? Está aqui, verdadeiro. Vou arrastar para baixo com o botão direito, preencher sem formatação. E aqui, nenhum deles aqui, ó. 15, eu afirmei que 15 é maior que 15. É falso. 5 é maior que 10, é falso. 3 é maior que 3, é falso. 10, o único que é verdadeiro aqui é o primeiro e o último, né? 10 é maior que 5, verdadeiro, e 50 é maior que 25, verdadeiro. E o menor? Igual, 10 é menor que 5. Afirmei isso, ele retorna falso, né? Porque não é. Então, arrasto, botão direito, preencher sem formatação. E agora o maior é igual. Igual, 10 é maior ou igual. Sempre o sinal do maior primeiro, tá, gente? Depois o igual. Sempre maior é igual ou o menor é igual. Mas sempre é o maior ou o menor na frente do igual. Então, B5 é maior ou igual a 5. Resultado é verdadeiro, porque 10 é maior ou igual. Então, se for maior, é verdadeiro. Se for igual, é verdadeiro. Vamos ver aqui, vamos arrastar para baixo. Preencher essa informação. Aqui, 15 é maior ou igual a 15. Verdadeiro. Ele não é maior, mas é igual, tá? O menor ou igual é o contrário, né? Igual 10 menor ou igual a 5. O resultado vai ser falso, porque 10 não é nem menor e nem igual a 5. Passo para baixo e preencher essa informação. Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso? Então, esses são os operadores de comparação. Posso ter algumas diferenças aqui? Posso. Vamos entender um pouquinho o operador de comparação igual aqui, usando algumas coisinhas diferentes. Então, eu vou afirmar aqui que 1 é igual a 1.
Aqui vai aparecer a fórmula, aqui vai aparecer um texto informando o que está acontecendo, né? Então, ó, a fórmula retorna verdadeiro, pois o valor de B4 é igual ao valor de C4. Legal? Agora, vou lá outra aqui. Igual, esse valor é igual a este valor. No Enter, a fórmula retorna falso, pois o valor de B5 não é igual ao valor de C5. Agora, eu vou afirmar que alcatra é igual a alcatra. Aqui já tem uma observação aqui, gente. Sempre que eu coloco um texto dentro de uma função ou de uma fórmula, eu tenho que colocar entre aspas, tá? Por quê? Porque eu posso colocar uma função dentro de outra função. Se eu não coloco aspas aqui nessa alcatra, o que vai acontecer? O Excel vai achar que esse alcatra é uma função, vai procurar a alcatra na biblioteca de funções e não vai achar, então vai retornar um erro, tá? Um erro de nome, daí sempre dá um erro de nome, tá? Então, sempre que colocar um texto dentro de uma fórmula de uma função, coloque entre aspas, no Enter, verdadeiro. A fórmula retorna verdadeiro, pois o valor em B6 é igual a alcatra. Aqui, vamos colocar mais uma. B6 é igual a picanha. Opa, aqui. Picanha. Qual vai ser o resultado? A fórmula retorna falso, pois o valor de B6 não é igual a picanha, certo? Peguei aqui B6, tá, gente? Alcatra. Estou dizendo que alcatra é igual a picanha. Não é, né? Agora, igual, o verdadeiro é igual a verdadeiro. Verdadeiro também é uma função do Excel, tá? É como eu estou colocando verdadeiro. Pode ver que ele ficou maiúsculo ali. No Enter, a fórmula retorna verdadeiro, pois o valor de B8 é igual a verdadeiro. E aqui, o falso é igual a verdadeiro. O que ele vai retornar? A fórmula retorna falso, pois o valor de B9 não é igual a verdadeiro. Aqui, 2 é igual a 4 dividido por 2. Posso fazer isso, uma operação matemática dentro de uma comparação? Claro, qualquer coisa. Posso usar função, posso usar uma outra fórmula, o que eu quiser, tá? Então, a fórmula retorna verdadeiro, pois o valor em B10 é igual a 4,2. Ou seja, 2 é igual a 4 dividido por 2. Por quê? 4 dividido por 2 é 2, 2 é igual a 2, beleza? Igual, este valor é igual a 4 dividido por 2. O que vai retornar? Falso, né? A fórmula retorna falso, pois o valor de 11 não é igual a 4 dividido por 2. 3 é diferente de 4 dividido por 2, que é 2, né? Então 3 é diferente de 2. Por isso que deu falso. Legal, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir. Aqui, com datas. Com datas, data a gente sempre tem que tomar um certo cuidado, tá? Eu vou colocar aqui, ó, igual, B4 é igual a B4. Eu tenho duas células com data, eu estou dizendo que uma é igual a outra. Verdadeiro, tá? Por quê, gente? Eu estou vendo data. Lembra do que data é um número. Então, ele está comparando, na verdade, os dois números. Os dois números são iguais, pronto. Agora, eu vou colocar aqui que muita gente compara uma data e digita a data. Ó. Igual B4 é igual a 30/12 de 2019. Notem que eu estou, B4 é 30/12 de 2019, e eu estou dizendo que é igual a 30/12 de 2019. Igual. O que deu? Falso. Por quê, gente? 30/12/2019 é o quê? É 30 dividido por 12 dividido por 2019. Vai dar um valor. Esse valor é igual ao B4? Não, não é igual, tá? Por isso que ele colocou. Outra coisa que a gente costuma fazer é isso aqui, ó. 30/12 é igual a, entre aspas, 30/12 de 2019. Porque eu coloco, entre aspas, algumas funções, a data entre aspas, tá? Data ou texto entre aspas. Porém, a data entre aspas, ela é um texto. Então, 30/12 de 2019 no formato de texto é diferente de 30/12 de 2019, que é um número, tá? Qual seria o correto aqui quando eu quero comparar uma data que está numa célula com uma data que eu estou digitando? Igual 30/12 igual a data.valor. Isso aqui é uma função, gente, que a gente usa para pegar uma data que está armazenada como texto e transformar num número sequencial que ele entende como uma data, tá? Lembra que data é um número. Então eu coloco a data entre aspas, 30/12 de 2019, fecho aspas, fecho parênteses. Então,
Data.valor vai transformar isso aqui num número inteiro que representa a data 30/12/2019, que eu vou comparar com um número que está armazenado aqui no Excel, que representa 30/12/2019. Então o resultado vai ser verdadeiro, beleza? Então, cuidado com data, tá? Sempre que for trabalhar com data, gente, procure usar as funções de data e hora que nós vamos ver lá no nosso módulo de funções. Planilha 4. Aqui eu tenho, vamos entender o exatamente igual, tá? Então aqui eu tenho igual, Excel, igual, Excel. O igual não diferencia caracteres minúsculos de maiúsculos. Então, se eu digitar Excel maiúsculo com Excel minúsculo, ele vai dar verdadeiro, tá? Se eu colocar aqui esse valor igual este valor, vai ser a mesma coisa, verdadeiro também. E aqui eu tenho Excel e Excel, maiúsculo e minúsculo. Eu quero saber se eles são exatamente iguais. Então, eu vou usar uma função que verifica se eles são exatamente iguais. Então, exato, o primeiro valor e o segundo valor. Seleciono, fecho parênteses, dou Enter. Então, o que é? Falso, porque Excel não é exatamente igual a Excel, tá? Agora, se eu usar aqui a função exato, isso aqui, com Excel maiúsculo com Excel maiúsculo, ele vai dizer que é exatamente igual. Legal, pessoal? Tranquilo? Entenderam isso aqui? Então, exato e igual. Igual não diferencia o operador de comparação igual, a igualdade, não diferencia maiúsculo de minúsculo, tá? E aqui já abre um parênteses aqui. Quando eu estou usando igual no início de uma fórmula, de uma função, esse igual é um operador de atribuição. Eu vou atribuir um valor à célula. Quando eu uso entre referências, ou entre funções, ou entre fórmulas, eu estou usando o igual como operador de comparação. Estou comparando, tá? Então aqui eu tenho dois operadores. O primeiro igual, operador de atribuição. Segundo igual, operador de comparação. E aqui o exato para verificar se eles são exatamente iguais. Ele diferencia o maiúsculo do minúsculo. É lógico, espaço, essas coisas, Excel com espaço é diferente de Excel sem espaço com a função exato ou sem a função exata, porque o espaço também é um caractere, tá? E aqui com números booleanos, o que a gente tem? Eu vou colocar aqui, ó, que é igual o 1. Por que eu estou comparando 1 com 1? Porque verdadeiro, no Excel, em muitas funções, em algumas operações matemáticas, eu consigo entender que o verdadeiro é igual a 1 e o falso é igual a 0, tá? Então eu vou testar isso aqui com o igual. 1 é igual a verdadeiro. Qual vai ser o resultado? Falso, tá? Por que falso? Porque o 1, o verdadeiro, se eu não executar nenhuma operação matemática com ele, ele continua sendo verdadeiro, ele não passa a ser 1. Eu preciso realizar alguma operação matemática nele para que ele se torne o número 1. Aí eu poderia comparar com 1. Então, nesse caso, ele dá falso. Vou arrastar para baixo, aqui, e o resultado é tudo falso. Então, eu nunca comparo um número com um resultado lógico, tá? Nunca comparo. E como é que eu faço? Eu preciso fazer o seguinte, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse verdadeiro que está aqui e vou realizar uma operação matemática com ele. Então, igual isso aqui vezes 1. Por que eu estou multiplicando por 1, gente? Porque o 1 não altera o resultado. Ele simplesmente vai transformar o verdadeiro em 1. Olha só, está lá, 1. Aqui ficou 1 de 1 no 1900 porque ele ficou no formato data aqui, tá? O formato está no formato geral, ó, 1, tá? Então, dessa forma aqui, eu consigo converter esse número, tá? A mesma forma eu consigo converter esse valor aqui para número 1 sem multiplicar por 1. Eu posso elevar a 1, eu posso somar 0. Então, eu tenho várias formas, tá? Ó, vou pegar isso aqui e vou acrescentar 0. O que eu tenho? Mesma coisa. Formato para geral. Eu posso também elevar a 1. Então, igual isso aqui elevado a 1, tá? Mesma coisa. Deixa eu passar para geral. E aqui eu posso também fazer o quê? Menos esse verdadeiro. Por que menos? Agora eu deixei o pessoal intrigado, né?
Deixa eu formatar para geral só. Olha só, gente. Se eu pego um número aqui, vamos pegar um número aqui, para ficar mais claro isso aqui. Isso aqui é o número 1. Opa, que tanta casa decimal, né? Pronto, tá lá, 1. Se eu pego 1 igual menos 1, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando 1 por menos 1, certo? Lembra da matemática? Então o resultado vai ser o quê? Menos 1. Agora, se eu pego esse menos 1 que está aqui em cima e multiplico novamente por menos 1, o que acontece? Ele volta a ser positivo, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz duas vezes a multiplicação por menos 1. A primeira multiplicação ficou menos 1, e quando eu multiplico menos com menos, dá mais. Então, voltou a ser mais. Então, eu também posso usar esse recurso de menos menos. Vamos usar aqui, ó. Igual, o 1 é igual a menos menos o verdadeiro. Tá lá. Tá? Poderia fazer de várias formas. Poderia usar aquela multiplicar por 1, elevar a 1, elevar a potência a 1, somar zero, tá? Qualquer operação matemática eu preciso realizar uma operação matemática para converter verdadeiro em 1 ou falso em 0. Só que essa operação matemática eu preciso usar algum valor que não altere o valor, tá? Que verdadeiro fique 1 e falso fique 0. Então eu posso simplesmente usar o menos menos, tá? Ó, tá lá. Falso é igual a 1 é igual a falso? Falso. 0 é igual a verdadeiro? Falso. 0 é igual a falso? Verdadeiro. 1 é igual a verdadeiro? Verdadeiro, tá? Então, assim que eu comparo números com booleanos, tá? Booleanos o que é? Verdadeiro ou falso? Operador, é o resultado lógico, né? Aí aqui eu vou usar a multiplicação. É igual, esse número é igual a verdadeiro vezes 1. Opa, mais 1 não. Fiz 1, fiz mais 1, não pode ser. Tem que ser vezes, mais 1 altera o valor. Não posso, né? Igual, esse número é igual a esse número elevado a 1. Pronto, falso. Igual, o 0 é igual a verdadeiro mais 0. Falso. Igual, 0 é igual a... Eu já fiz com elevado, já fiz com mais, já fiz com vezes. Faltou fazer com o quê? Não é nenhum, né? Vamos fazer o primeiro, igual o primeiro lá, vezes. Então, falso vezes 1. Ó, verdadeiro, tá? Então, essa aqui é a forma correta de trabalhar com números quando você compara com resultados lógicos, tá? Vamos lá. Aqui, gente, eu tenho textos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, igual, abacate é maior que bananas. Aí tu vai dizer, cara, Prado, como é que tu quer comparar abacate com banana? Vamos lá entender, gente. O que eu digo quando abacate é maior que banana? Estou dizendo que abacate é... Vamos lá. Todas as letras que a gente vê aqui, na verdade, elas são números. Então aqui eu tenho uma listinha aqui. O A corresponde ao código 97, o B a 98, o C a 99. Então o Excel vai fazer o quê? Ele vai olhar o A. O A é 97. Aqui ele vai olhar o B é 98. Quem que é maior aqui? O 97 e o 98. Então é a mesma coisa que como as duas primeiras letras são diferentes, eu já mato na primeira letra. Se eu tivesse, como aqui, ó, caramelo e carambola, então o que ia desempatar seria esse E com esse B, tá? Então isso aqui ia desempatar. Então até aqui ia ser igual e ele ia desempatar com o B. Então caramelo, ele é maior que carambola, tá? E abacate, ele é menor que banana. Então vai dar falso, tá? Aqui, vou pegar o caramelo, é maior, maior que carambola. Tem que dar verdadeiro. Por quê? Caram é tudo igual. Aqui é aqui. O que vai desempatar? O B e o E. O E, que número que é? 101. O B, 98. Então, o E é maior, porque 101 é maior que 98. Beleza? Assim que funciona. Aqui, vamos pegar uma coisa mais prática agora, tá? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero analisar se
10 for maior que 20, eu quero fazer o quê? A multiplicação do 10 vezes 2. Caso contrário, se não for maior, eu quero pegar e multiplicar por 4. Então vamos lá. Aí eu vou usar a função C. Não se preocupe que a função C nós vamos ver em detalhes, tá? Então eu vou colocar aqui que 10 é maior que C4. Se for, então, esse meu primeiro argumento que é o teste lógico é uma afirmação que eu faço. Estou afirmando que B4 é maior que C4. Se for verdadeiro, que é o valor verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o B4 e vou multiplicar por 2. Caso contrário, eu vou pegar o B4 e multiplicar por 4. Tá? Então é isso que eu quero fazer. Se ele for maior, multiplica por 2. Se não for maior, multiplica por 4. Qual vai ser o resultado? 40. Então o que ele fez? Ele pegou 10, ele pegou e multiplicou por 4, porque 10 vezes 4, né? Então B4 é maior que C4? Não, não é maior. Então o que ele vai fazer? Ele não faz o B4 vezes 2, faz o B4 vezes 4. Eu não quero que você se preocupe com isso, eu só quero mostrar o poder que isso aqui tem, tá? Eu posso fazer esse mesmo resultado sem usar a função C. Então não se preocupe em entender essa função agora. Se preocupe só em entender que coisas eu posso fazer com Excel de várias formas, tá? Não existe uma forma só correta, na grande maioria das coisas. Eu vou colocar aqui, eu vou abrir um parênteses para colocar um operador, que vou colocar B4 é maior que C4, e vou multiplicar isso por B4 vezes 2, mais, vou pegar o meu C4 agora, B4, vou dizer que ele é menor ou igual, que é para ser o contrário, né, a C4. Vou digitar porque está ruim de selecionar lá, né, C4, e vou multiplicar por B4 vezes 4. Gente, eu acabei de fazer a mesma coisa que eu fiz lá no meu C, tá? O resultado vai dar igual. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Se eu pegar B4 vezes C4, eu vou clicar na tecla F9 para depurar, para analisar a função, tá? Ô, pessoal, olha só, o F9, ele é uma tecla de atalho do Excel para depurar a função ou a fórmula, tá? Mas ele também é uma tecla de atalho do Camtasia para parar a gravação. Então eu acabei clicando no F9 e parou a gravação. Então agora eu já consegui excluir a tecla de atalho do Camtasia, vamos fazer aqui. Então olha só, o que vai acontecer? Se eu pegar selecionar essa célula e clicar no F9, o que vai dar? Falso. Por quê? Porque o B4 não é maior que o valor que está na C4. Se eu pegar B4 vezes 2, F9 vai dar 20. Agora B4 menor ou igual a C4. F9 verdadeiro. Pegar B4 vezes 4, 40, certo? Agora, se eu pegar esses dois valores aqui, F9, o que eu tenho? 0. E se eu pegar aqui o verdadeiro vezes 40, F9, eu tenho 40. Se eu pegar tudo agora, F9, o resultado é 40, tá? Cuidado, gente. Sempre que você usar o F9, depois que você depurar, você tem que clicar no ESC, tá? Porque se você der o Enter, ele vai matar a função que você tinha e vai deixar o 40. Então, vou clicar no ESC e agora sim eu tenho a função novamente, tá? Então, esse foi a lógica que aconteceu. Se eu mudar esse valor aqui para 50, olha só, mudou para 100. Em vez de multiplicar agora por 4, ele está multiplicando por 2, certo? Vamos lá, vamos ver. O que acontece? Eu estou dizendo que B4 é maior que C4. Vamos ver aqui o resultado disso aqui, ó, F9, verdadeiro. B4 vezes 2 vai dar 100. B4 menor é igual a C4. Falso. B4 vezes 4, 200. Agora, se eu pegar isso aqui, verdadeiro vezes 100 dá 100. Falso vezes 200 dá 0. 100 mais 0 dá 100. Então é assim que funciona. Se entender a lógica, fica muito mais fácil trabalhar com o Excel. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido isso aí.
Caso não tenha entendido, não se preocupem, pode mandar essa dúvida para mim. Se eu não conseguir, dependendo da dúvida, se eu não conseguir responder lá no grupo, digitando, e eu achar melhor, mais prudente, criar um novo vídeo, um novo exemplo, eu faço isso para você. Não se acanhe. Só que aconteceu um probleminha comigo no ano 2000, eu tinha uma bola de cristal que eu conseguia adivinhar algumas coisas, só que ela quebrou e eu não achei ninguém para consertar. Beleza? Brincadeirinha, né, gente? O que eu quero dizer com isso é que eu não consigo adivinhar se você ficou com dúvida ou não. Então você precisa me dar esse retorno, esse feedback. Então, caso você tenha alguma dúvida, não se acanhe em postar sua dúvida lá no grupo, porque lá está todo mundo para aprender, está um para ajudar o outro, não tem problema nenhum. Ou aqui na própria plataforma, nos comentários, tá? Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima aula.